Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Essa é uma aula especial de arte e customização, ou customização e arte. Eu sou a professora Thaís. Eu sou o professor Marcos. Sejam bem-vindos, então. Vamos apresentar o projeto em termos gerais, tá bom? Esse projeto é o projeto Mãos na Massa, que foi pensado justamente para aproximar esses conhecimentos que vocês têm na escola com o conhecimento que vocês têm na vida. O objetivo é oportunizar ao estudante a possibilidade de exercitar sua criatividade e a sua expressão pessoal, por meio de atividades práticas, relacionando aos conteúdos de arte que se aprende na escola. Hoje você vai aprender sobre a ideia de customização e como ela se relaciona com os elementos das artes visuais e como esse conhecimento pode ajudar na criação de peças únicas e que revelam seu potencial criativo. Os materiais que a gente vai sugerir para vocês usarem para a nossa atividade de hoje são esses que você está vendo na tela. Uma bisnaga plástica para você colocar a tinta dentro e conseguir aplicar com facilidade. Um tecido, um pedaço de tecido qualquer. Elásticos para vocês fazerem as amarrações e a tinta propriamente dita. Só lembrando, né, Thaís, que o tecido é de preferência de uma cor clara, porque como a gente vai aplicar tinta, é necessário que apareçam as cores que nós estaremos usando, tá? Mas tente adaptar com o que você tiver aí. E como a gente vai ver mais adiante, né, Marcos, a cor do tecido vai influenciar no trabalho também. Com certeza. Bem, o que é customizar? É até uma palavra que a gente ouve, né, com uma certa frequência hoje em dia. Basicamente, customizar é construir, adaptar ou alterar com o intuito de atender a especificações individuais. É uma palavra inglesa, tá? Em termos gerais, a gente usa ela nesse sentido de personalizar. Até é mais indicado usar esse termo, né? Personalizar, que ele é mais direto, mas customizar também não está errado, tá, gente? Vamos ver agora como alguns elementos formais da arte se relacionam com a customização, né, e com aquilo que a gente vai fazer. Antes, porém, a gente só vai relembrar aqui alguns desses elementos. Eu tenho certeza que você aí, durante toda a sua vida escolar, já viu isso, já explorou isso na disciplina de arte, né? Mas vamos relembrar aqui. Aqui são os pontos principais, né, ou os elementos principais da linguagem visual. O ponto, por exemplo. O ponto é a unidade de representação visual mais básica. Também temos a linha. A linha é uma sequência de pontos que possui direção e força. A forma. Uma linha fechada gera uma forma, uma massa. Textura. A textura pode ser tátil ou visual. A textura visual é toda aquela textura que nós podemos ver. Bem, a cor ali, que é o último elemento que selecionamos hoje, não tem ali a definição porque nós vamos ver ela com mais detalhes e vamos falar um pouquinho melhor sobre ela. Por isso que ela não está definida ali, a gente vai ver mais à frente. Então agora eu tenho um convite para vocês. Nós vamos fazer uma leitura de imagem. Eu vou dar um tempinho para você ler essa imagem, para você observar e ver se você consegue identificar nesta imagem que está na tela os elementos formais que a gente acabou de ver. Até interessante que, fazendo essa leitura, de repente, se você tem aí um papel, um lápis, você pode estar descrevendo esses elementos para você conseguir também entendê-lo melhor. Também não só os elementos formais, mas o tema como um todo. Você consegue identificar a forma que está ali, o que ela está de repente representando. Vamos dar um tempinho aqui para você fazer esse exercício.
olha só, um macete para quando a gente vai fazer uma leitura de imagem é começar com esses elementos visuais mesmo, tá? Então essas formas, as linhas, as cores é uma coisa que a gente consegue identificar em qualquer tipo de imagem, seja uma fotografia, uma pintura, um desenho. Então começando daí você consegue perceber o tema e aí você vai para outras questões que a imagem pode trazer, né? Então sempre comece pelos elementos formais. Lembram que no início eu falei que nós vamos definir melhor a cor, né? A cor é um daqueles elementos. Hoje nós selecionamos a cor como um elemento-chave aqui para a nossa aula. Mas se eu perguntar o que é a cor, vejam, a resposta é bem simples. Cor é luz. Às vezes a gente não sabe exatamente como definir a cor, né? E vejam que ela pode ser definida apenas com uma palavra. Mas daí surge outra questão. E o que é a luz? A luz é uma onda, tá? E a cor se diferencia uma da outra pelo comprimento da onda, certo? Observem ali também que nós temos na imagem um prisma. Faz parte de um experimento, né, de um cientista chamado Isaac Newton. O que ele fez? Ele jogou um feixe de luz branca sobre um prisma, uma pirâmide ali transparente, né, de vidro, e do outro lado o que aconteceu? Saiu um arco-íris, né? Ou seja, a luz branca sofreu o processo de refração, ela se dividiu em cores do espectro visível. Quer dizer que aquela faixa que corresponde ao arco-íris são as cores que a gente consegue ver. Mas existem muito mais cores na natureza que nossos olhos não percebem ou não captam. Inclusive hoje em dia com a tecnologia, né, existem câmeras que têm funções diversas para captar outras cores, né, desse espectro que é invisível para nós. Mas definido então que cor é luz, vamos tentar entender um pouco melhor a partir daqui. A gente pode dividir a cor também em dois pensamentos principais. A cor-luz, onde a emissão é direta da luz, né, seja de telas, por exemplo, a tela da sua televisão, ou a tela do computador, a tela do celular, lanternas também, às vezes um jogo de luz de um espetáculo. Então todas essas são formas em que a luz, a cor é emitida a partir da fonte de luz. Uma outra definição é aquela que a gente pode manipular mais facilmente e que normalmente na escola nós fazemos, que é manipular pigmentos. Ou seja, se você tem lá um joguinho de tinta guache e você trabalha com elas, né, misturando as cores, fazendo esses trabalhos, você está manipulando pigmentos, né? E é importante a gente entender isso hoje, porque a gente vai trabalhar com pigmentos. Eu tenho aqui até uma imagem que mostra como funcionam esses dois processos. Quando a gente mistura as cores primárias luz, eu tenho 3 cores primárias luz, que são o vermelho, o verde e o azul. Se eu misturar essas cores, eu vou ter o branco. Percebam também que as cores primárias luz não são exatamente as cores primárias pigmento, que é a imagem que está do ladinho ali. As cores primárias pigmento são o magenta, o ciano e o amarelo. Se eu misturar essas 3 cores, eu vou obter, na verdade, o preto, né, chamado preto cromático. É um grafite bem escuro, assim. Então, são duas naturezas e duas formas distintas de trabalhar com a cor. Como nós vamos falar sobre tinta, essas coisas, a gente vai definir melhor o pigmento. O que é o pigmento? É a substância material que, conforme a sua natureza, absorve, refrata e reflete os raios luminosos, componentes da luz que se difunde sobre ela. Eu não sei se vocês sabem, mas o tipo de carga ou meio que você adiciona o pigmento é o que vai definir o tipo de tinta. Daqui a um pouquinho nós vamos falar um pouquinho melhor sobre técnicas de tinta, tá? Mas só para você ter essa informação que o pigmento às vezes é o mesmo que pode ser aplicado em uma ou em outra técnica. Vai mudar a forma do material que compõe aquela tinta. Digamos que você aplique o pigmento a um óleo, você vai ter tinta a óleo. Se você aplicar o pigmento à clara, né, do ovo, você vai ter uma tinta têmpera e assim por diante. Como ela funciona aí no objeto? Que cor é esse carro? Você respondeu verde, certamente. E se eu te disser que esse carro é todas as cores menos verde? Como assim? Eu explico melhor. Lembram lá o nosso prisma, que refratava a luz branca em luz colorida? Então vamos pensar o seguinte. A luz branca que está na natureza encontrou a superfície desse carro. Quando ela foi refletida, somente o espectro de cor correspondente ao verde é que foi expulso dessa superfície.
Então, quer dizer, os nossos olhos estão enxergando verde porque o verde foi a única cor que a superfície refletiu. Ela absorveu todas as outras cores da luz branca. Então, por isso que eu falei que esse carro é todas as cores menos verde. Entenderam mais ou menos a lógica? Bom, o pigmento, como eu falei, é o responsável pela cor das tintas. Normalmente sob a forma de pequenas partículas em pó ligadas entre si pelo aglutinante. Então esse aglutinante, né, a carga ou veículo, recebe vários nomes, como eu falei, pode ser óleo, pode ser ovo, pode ser cola plástica, e a gente tem uma tinta acrílica e assim por diante. Vocês também certamente já viram o círculo cromático, né? A gente, ao longo da nossa vida escolar, a gente também acaba fazendo várias vezes esse exercício. É interessante pensar que o círculo cromático nos ajuda a organizar a ideia da cor. Então nós temos vários tipos de relações cromáticas. Quais são elas? Cores primárias, cores secundárias. Como eu falei ali, nós temos como cores primárias o magenta, o amarelo e o ciano. Se você misturar duas cores primárias, você vai obter uma segunda cor, que é uma cor secundária. Só como exemplo, se você misturar o ciano e o amarelo, você vai ter que cor? O verde. Observem ali, inclusive, que entre o azul e o amarelo, né, o ciano e o amarelo, você tem tons de verde. Se você misturar o amarelo com o magenta, observe que você vai ter tons de laranja. E se você misturar o magenta com o ciano, você vai obter tons violáceos, né, ou seja, o violeta, o roxo e assim por diante. Então, algumas relações cromáticas são de cores puras, que são primárias e secundárias. Também temos as cores complementares. Se você observar no círculo, o amarelo está de um lado, do outro lado, exatamente, né, se a gente seguir o diâmetro, nós temos o roxo. Quer dizer o seguinte, o roxo é a cor complementar do amarelo. É o contraste máximo entre matiz e saturação de uma e de outra cor. O roxo, observem bem que é formado pelo magenta e pelo ciano, que são exatamente as outras duas cores primárias. Então a cor complementar é sempre o oposto, que são formado pelas outras duas primárias, né? A gente sempre vai ter essa relação de cores primárias daí na secundária. E é bacana, né, Marcos, porque esse estudo da cor, essas relações cromáticas que fazem a qualidade dos trabalhos dos bons artistas, né? Eles exploram essas qualidades ao máximo para apresentar as obras de arte que a gente conhece. Isso mesmo, e tudo é intencional. O artista, quando ele está fazendo, o pintor principalmente, ele está pensando nessa relação, porque tem uma intencionalidade no efeito que ele quer produzir, na sensação que ele quer transmitir e assim por diante. Pensando essas coisas, a gente vai fazer uma atividade que a Thaís vai explicar melhor para vocês. Essa atividade, de repente, você não vai fazer agora, mas se você entender, nos próximos dias, nas próximas semanas, quem sabe até a próxima atividade, a próxima aula que a gente se encontrar, você já pode ter aí um mood board. Qual que é a ideia desse mood board? É você fazer um arquivo pessoal com escolhas pessoais. E aí começa a primeira expressão pessoal de vocês. Quando a gente vai fazer um mood board, a gente seleciona elementos que a gente gosta, que a gente curte, que a gente tem alguma relação com esse elemento. E a gente vai propor aqui que vocês façam um mood board de cores, que vocês associem as cores da maneira que vocês acharem mais interessante. De repente vocês vão ter papéis coloridos, tecidos coloridos, não sei o que vocês vão ter em casa. De repente, se você não tiver um material muito elaborado, já vale mesmo começar a pintar os próprios lápis de cor e ver as relações cromáticas que vocês gostam mais. Será que vocês gostam mais das cores primárias? Ou de repente mais das cores quentes, das cores frias? É uma coisa pessoal. Vocês é que vão vendo de acordo com aquilo que vocês vão selecionando. E vocês podem ir ampliando da cor para outras possibilidades. De repente a cor associada a uma textura, de repente a uma estampa, aí a coisa vai se ampliando. O mood board é legal por causa disso. Você vai colocando e fazendo as associações que você imagina que são interessantes. E de repente você pode até ampliar para o espaço e pegar recursos de outros lugares, fotografias pesquisadas na internet, de repente você pode imprimir alguma coisa e já ir associando no seu mood board. Onde você vai colocar isso? Você pode ter um espaço na parede da sua casa, de repente um caderno, aí você organiza. A ideia é que você faça essa associação de ideias a partir da cor. Esse método da criação do mood board, não precisa se preocupar com isso agora.
Na verdade, é uma coisa que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Toda vez que você quiser fazer um projeto criativo, é um bom caminho começar pelo mood board. E de repente fica um hábito que você vai usando para tudo que você fizer na sua vida. É uma ferramenta que ajuda bastante na criação. Bom, aqui a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de como é que a pintura se aplica e de que formas, né, como a gente já falou, dos tipos de tinta, né, Marcos, você já mencionou alguns tipos, como tinta óleo, acrílica, guache, aquarela, vinílica, enfim, são diversos tipos de tinta. Mas o suporte que vai receber essa tinta não precisa ser só uma tela, né, existem muitas possibilidades de trabalhar com pintura hoje em dia, ou trabalhar com a cor hoje em dia, né, diferentes suportes hoje em dia. Desde a tela mesmo, como você já está pensando na pintura, né, como um todo, mas também pode ser tecido, pode ser papel, pode ser a parede mesmo, né, e de repente hoje em dia já tem muita essa interação com a tecnologia, né, Marcos, com a tela digital. O próximo slide, inclusive, dá um pouco de conta dessa ideia. Então, vejamos aqui uma pintura do neoplasticismo, né? O pintor que fez essa obra chama-se Pierre Mondrian. Ele é um pintor holandês, ele participa de um movimento chamado neoplasticismo, de estilo. Isso é em meados aí do século XX, mais especificamente lá na década de 20 e de 30, né? Mas no início da década de 20. Esse movimento trazia como ideia que a pintura perpassasse, inclusive, o suporte da tela. Então, só aqui algumas pontuações importantes. A pintura sobre tela é uma invenção lá do Renascimento, ou seja, estamos falando de uns 500 anos, né? Assim como a tinta a óleo. E conforme os anos vão passando, como a Thaís falou, esses suportes vão mudando, né? E vão ganhando outras conotações, inclusive outros meios tecnológicos também. Hoje a gente tem a pintura digital como exemplo, né? Mas voltando a falar desse movimento, esse movimento pensava uma arte que fizesse parte do mundo, não o objeto de arte em si, mas que ela ganhasse o mundo de outras maneiras, de outras formas. E que a estética que a gente vê na arte, que a gente pensa na arte, que ela fizesse parte da vida das pessoas, nos mais variados objetos, seja na arquitetura e também na moda. Então a gente trouxe aqui, no próximo slide, bem esse exemplo, como a partir da estética da pintura do Mondrian, né, isso foi para outros meios. A moda, ali vocês observem um vestido que foi criado em 1965 pelo Yves Saint Laurent. Esse vestido fez bastante sucesso e ainda faz, né, no mundo da arte, mas vejam como ele se apropriou aqui das formas, das linhas e das cores que o Mondrian trazia na sua pintura. A ideia, então, dessa pintura universal, que trabalhava as cores primárias, né, e as linhas mais básicas, geométricas, por assim dizer, era que ganhasse realmente outros espaços, outros meios. Outro exemplo ali, o tênis da Nike, esse mais recente, né, criado em 2008. Não ficaram só nisso, né, a gente não trouxe outras imagens, mas o movimento também, como eu falei, foi para a arquitetura, para o mobiliário e assim por diante. Então, aquilo que o Mondrian desejava, de certo modo, aqui foi posto em prática. É uma ampliação, né, dos conhecimentos, uma ampliação da arte para a vida, né? Exato. Aqui, então, até a gente pode pensar nessa ideia que a gente citou, né? Então, a gente tem a pintura, tudo aquilo que o artista pensava na sua pintura, no movimento que ele participava, no contexto que ele estava inserido, e como depois isso vai ganhando outros desdobramentos. Já que a gente vai falar um pouquinho de processo criativo. Então, quando a gente vai trabalhar uma peça, customizar uma peça, que é esse o intuito, ninguém cria nada do nada, né? Não existe, isso é um mito, né? Que você vai ter ali uma tela em branco e vai vir alguma coisa e você vai criar do nada, né? Isso não existe. Você precisa de referências. Como a Thaís citou, o método de criar um mood board é um pontapé inicial, porque aquilo já implica no seu processo criativo. Então, às vezes, até aquele material, aquela cor, ele vai suscitar ideias, né? Então, o processo criativo ele é o todo. Então, você já não vem com uma ideia pronta. Você vai absorvendo coisas daqui e dali. Então, para falar de processo criativo, a gente tem que pensar, primeiramente, na poética. A poética é como cada um resolve aquele trabalho, como cada um vai compor aquele trabalho.
Eu tenho certeza que se eu passasse aqui exatamente a mesma proposta de uma pintura, se eu colocasse aqui que você só pode trabalhar com essa, com aquela cor, com essa e com aquela forma, e se eu limitasse o máximo possível isso, ainda assim, cada pintura seria diferente uma da outra. Porque aquilo que cada um faz diz respeito à sua poética, tá? À sua vivência, às suas experiências. E o conceito é criado, então, a partir desse material que você usa, que você seleciona, também as memórias que vão ali se sobrepondo, seja que o material já carrega ou que você traz da sua vivência, da sua história, e por fim aquela ideia do conceito, né, conceito como um todo que você quer passar aqui. Eu acho que isso vai ficar bem claro, né, Marcos, agora quando a gente apresentar o artista que a gente escolheu para mostrar para vocês, que é o Jean-Michel Basquiat. A história dele é fantástica, foi uma carreira super curta, né, uma vida assim super curta, 7 anos praticamente, mas foi uma carreira intensa, foi muito interessante a trajetória dele. Quando ele começou esse contato com a arte, ele era criancinha, ele era pequenininho, e já começou assim desde cedo, já aprendeu a escrever muito cedo, já aprendeu 3 línguas já quando ele era bem pequenininho. E a mãe dele incentivava muito ele a visitar museus, então o contato visual dele com a arte já se deu desde muito pequeno. E tem uma curiosidade na história dele, não sei se você sabe, Marcos, mas quando ele era criança, ele sofreu um acidente, né? E nesse acidente ele ficou internado muitos dias e a mãe dele deu um livro de anatomia para ele ficar folheando no hospital enquanto passava o tempo. Olha que interessante. Como a Thaís falou, essa carreira curta, né, que ele vai ganhar notoriedade no cenário artístico, né, principalmente ali começando por Nova York, depois para o mundo todo a partir de 1982. E vejam, ele faleceu em 1988, né? Muito jovem. Mas quando a gente vai ver os trabalhos dele, ele tem uma profusão muito grande. Então, embora um tempo curto, ele já produzia antes, logicamente ele ser famoso, né? Inclusive, é interessante pensar aqui, como tem um filme que trata da biografia dele, que coloca que a partir de Van Gogh, né, do gênio que é incompreendido e tal, a história da arte tenta não negligenciar mais nenhum gênio. Então o Basquiat foi colocado então como um gênio naquele cenário, e até por isso ele acaba produzindo muito, e ele faz isso a partir de 82 de um modo muito intenso, né? Até no contato que ele vai ter com outros artistas, ele conhece, depois torna-se amigo, influencia e é influenciado pelo trabalho do Andy Warhol, que é um importante artista aqui da pop art norte-americana. E o Basquiat também vai trazer muito para a arte institucional, digamos assim, né, para dentro do museu, também uma arte de rua, né, uma arte do grafite, uma linguagem mais urbana que ele vai retratar muito bem nos trabalhos dele. Vamos conhecer um pouquinho? Então aí já tem a estética, né, o primeiro contato com a estética do Basquiat. Aliás, aquela primeira imagem que a gente fez a leitura, né, lá no comecinho, também é uma obra do Basquiat. Outro dado importante é que ele participa de um movimento, né, fica conhecido como neo-expressionismo. O expressionismo surge lá na Alemanha, faz parte do modernismo europeu, e aqui a gente tem uma nova roupagem, digamos assim, já com essas outras referências, seja da arte urbana, né, com essa nova figuração, com esses novos elementos, e com essa transitoriedade. Então você tem uma arte de rua que de repente já está também no museu. E a estética que ele escolhe, né, essa maneira como ele vai trabalhando com as cores e com as linhas e com a forma em si, até lembra um pouco essa coisa do corpo humano também, dessas camadas do corpo. A pintura dele vai acontecendo também em camadas. É como se ele fizesse uma dissecação do corpo ao contrário, né? Ele vai mostrando realmente na pintura todas as nossas camadas, né? E tem um apelo com questões sociais muito importantes. É uma arte protesto também. É uma coisa que ele faz muito bem na pintura dele, é falar sobre temas muito importantes, como a violência, como a vida dos negros, de modo geral. Então é um trabalho riquíssimo, muito intenso, e que ele deu a alma dele nesse trabalho. Verdade. Até falando dessa forma de construção, vamos chamar assim, do trabalho dele, nós temos um vídeo aqui que mostra um pouquinho desse processo. A gente vai para esse vídeo agora e depois a gente volta para essa proposta aqui.
Então, nesse vídeo ficou bem claro, né, a expressividade da linha que vai se construindo em camadas e o efeito da cor também entre uma camada e outra. Bem interessante, né, como dá para transformar uma pintura numa arte digital. Bem bacana. Então, voltando àquela proposta, né, que mostramos antes do vídeo, eu vou pedir que você selecione alguns lápis de cor, algumas folhas também soltas. A ideia dessa atividade não é demorar muito, tá? Mas, como a gente falou, como a gente instaura um processo criativo para conseguir criar um conceito. Então, a gente vai jogando coisas aqui aleatórias, para daí no final depois pensar sobre esse conceito. Nós temos duas obras aqui na tela, do Basquiat, você vai escolher uma ou outra, tá? E aí você vai selecionar as cores que ele usou, você perceba também a textura que ele usou, as formas e tudo o que contém a obra, inclusive se essa obra te traz uma memória sobre alguma coisa, se aquilo te lembra alguma coisa, se parece, né, com alguma outra coisa, você pode anotar com palavras também. Então você pode, né, Thaís, colocando as cores, as linhas, as formas, esses conceitos em forma de palavra, só que a ideia é não demorar muito, tá, gente? Escolhe uma ou outra. É um registro rápido, né, mas ao mesmo tempo que você se dediquem mesmo a fazer essa observação e colocar no papel. Certo? A gente vai dar um tempinho, então, para você realizar essa atividade. Então, gente, esse resultado que vocês obtiveram agora nessa folha que vocês criaram aleatoriamente, de repente vocês podem, já pensando isso, com o trabalho de customização que vocês vão criar naquele tecido lá que a gente falou no início, né, para você conseguir depois. A ideia daquele tecido é fazer um lenço ou uma bandana, depois também a gente vai tentar mostrar melhor como usar isso, tá bom? Mas nesse primeiro momento a gente vai pensar mais na customização do tecido em si. Isso já é uma prévia do mood board, né? Já é um mini mood board ali que você já está fazendo, porque na hora que você pega da imagem que você selecionou, já pega as linhas, já pega as cores, você já vai pensando aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, já vai fazendo a sua seleção, né? Digamos assim. A gente vai mostrar agora uma outra obra, também do Basquiat, que se chama Cabeça, ou Head, né? Que também, agora reparem muito, né, na paleta de cores que ele usou. A gente vai dar um tempinho para você fazer o mesmo esquema. Foi bem rapidinho aí, espero que tenha dado tempo, mas é essa a dinâmica mesmo, tá, gente? Então, nessa imagem, né, a Cabeça, de 1981, veja como o Basquiat explora mais as cores primárias, cores secundárias, ali na parte, né, direita, superior, e ali embaixo ele usa as cores terciárias, tom ocres, tá? Então, essa percepção aqui é algo que a gente vai exigir nesse exercício, a gente vai repetir ele, inclusive,
Vamos por uma outra imagem aqui. E a gente vai desenvolvendo aos poucos. Então é o olhar mesmo de vocês que vai trabalhando. Então agora ó, vocês têm ó, outra imagem com outra paleta de cores totalmente diferente. Tempo para você observar e pegar. Essa imagem, mais especificamente, trabalha aquela relação de cores complementares. Lembra que eu falei que, por exemplo, se você tem ali o magenta, o complementar do magenta é o verde. Aqui a gente tem o vermelho, né, que está ali no mesmo espectro, e o complementar do vermelho é o verde, que é formado pelo ciano e pelo amarelo. Então vejam com essa relação de cores complementares ele explora aqui, diferentemente da imagem anterior, que ele estava explorando cores puras e cores terciárias. Outro aspecto importante aqui do trabalho dele é como ele se parece com colagem. Não parece que tem um monte de coisa sobreposta e colada e justaposta, né? Inclusive palavras. Ele sempre inscreve palavras sobre a superfície também da parede, da tela, sempre pensando que palavras, né, não são vazias de significado. Elas também têm seu significado, seu conceito. Tá? Então pensem também nessa relação com as palavras, vai ser importante futuramente pensando na customização da nossa peça. Exatamente. Mais uma imagem. Então agora, mesmo trabalho. Você observa aí a paleta de cores e tenta pegar e também associar com alguma outra palavra, alguma coisa que te remeta a essa imagem. Vamos lá. Então, além da visualidade daquilo que, né, está evidente ali, queria chamar a sua atenção sobre o tema autorretrato. Primeiro, não é uma imagem realista, né? A gente viu lá a fotografia do Basquiat no início. Tem algumas coisas ali, questão do Rastafari nos cabelos, mas é uma imagem simplificada de si, que traz uma outra relação com o autorretrato que não é exatamente a autoimagem, né, realista, como a gente pensa sempre, um autorretrato tem que ser realista. Não. Ele trabalha por meio de outros símbolos, essa relação com o retrato, além, logicamente, aqui as cores complementares, novamente, né? Isso. E, inclusive, a questão do autorretrato, ele estava muito na mídia, né? Então, sim, assim, a imagem dele já foi divulgada por muito tempo. Ele ia em programas de televisão, né? Ele aparecia muito na época, lá nos anos 80. Então, isso também trazia essa expressividade na obra dele, né? Então não precisava se preocupar com a imagem, porque a imagem dele já estava bem divulgada, então ele se preocupava muito mais com a expressão na arte dele do que com a própria imagem. Exato. Mais uma imagem. Mesmo exercício, vamos dar um tempinho e depois a gente só volta para complementar as informações.
Então aqui vocês viram que as cores já são colocadas de uma forma diferente, cores muito intensas, predomínio das cores quentes, aqui como vocês podem ver, equilibradas ali com alguns tons de verde que ele trabalha. E repare na técnica que ele usou, na mescla de materiais que ele usou para fazer essa composição. Ele usou tinta acrílica, ele usou giz e cera, que é um material super, né, básico da gente, que a gente tem na escola, tinta spray sobre essa tela. Então ele vai trabalhando também com essa diversidade de materiais, ele vai usando tudo que tem a ver com essa arte de rua que ele traz para a tela. Até o tamanho, né, a dimensão, é uma obra bem grande, tem 2,40 metros por 4 metros. Então pensar nesse emprego da expressividade do corpo mesmo, fazendo essas formas no espaço, né? Exato. Outra coisa interessante aqui é o título, que também traz essa ideia de uma narrativa. Temos ali uma figura humana e um animal, um cachorrinho, né? E ele traz isso no título também. Agora, fica só nisso, né? O resto fica com a nossa imaginação. Pensar em que contexto essa imagem foi criada, quem é esse menino, onde eles estavam, que lugar é esse, né? Então, só algumas pistas aqui quando a gente está pensando, fazendo a leitura de imagem e tentando trazer esses aspectos. Eu espero que você tenha tido sucesso aí nessa exploração. Também essa técnica de tentar captar e pegar essas cores aqui, pensando já em outras relações, essa associação, é muito importante nesse processo criativo. Nós vamos ver agora um vídeo que mostra um pouco daquilo que a gente está pensando em fazer aqui com aquela peça de tecido. Então, preste muita atenção, que é bem interessante. Então, essa técnica do tie-dye é uma técnica muito interessante, que talvez você já tenha visto e de repente até experimentado em outros lugares, visto na internet, ou até mesmo em alguma aula aqui do projeto. É uma técnica muito interessante porque o resultado que você vai ter depois quando você abre o seu tecido, a sua camiseta, né, o seu objeto que você está trabalhando, é um resultado muito interessante e é muito gostoso de trabalhar.
Então a nossa proposta aqui para ver que você tenha esse pedaço de tecido. A gente vai sugerir aqui que você tenha aqui um tecido de uns 50 centímetros por 1,5 m, né? Para as propostas que a gente vai trazer na sequência, você vai precisar guardar esse trabalho, né? Você faz a pintura e guarda, que a gente vai continuar trabalhando com ele. Então tem um pedaço mais ou menos desse tamanho do tecido, para que seja possível fazer aquilo que a gente imaginou aqui, né, Thaís? E se você de repente por acaso não conseguiu esse pedaço de tecido, vale uma camiseta velha que você tem aí mesmo, né? O importante é você experimentar e trabalhar, porque a nossa atividade vai continuar nas próximas aulas. Acho que hoje é isso, acho né? Que Vamos sim. terminando aqui. Espero que vocês tenham curtido e nos encontramos na nossa próxima aula. Até logo.